Fala pessoal, boa noite a você que está passando por aqui. Eu estou falando em diversas plataformas aqui, eu vou explicar por quê, mas quero agradecer você que está me acompanhando aqui no Zoom, no Facebook e também no Instagram. Fala Xará, você tá bom, cara? Prazer em saber de você, bom ano para você, boas festas para você que está no Zoom também. Tudo bom, Rani? Começando também a transmissão no Facebook. Essa é uma jornada que eu estou fazendo, e eu estou começando essa jornada como uma das formas de estímulo à reflexão, estímulo a provocações filosóficas conectadas com o cotidiano, que esse é o meu barato, né? Esse é o meu barato como comunicador e como alguém que estuda para a comunicação. Saúde, tudo bom, Patrícia? Espero que você esteja bem também. Boas festas para você, que você tenha um ótimo Natal, se você é do Natal, e um final de ano também bacana. Esses são os meus votos para todas e para todos também. Então, nesse formato que eu comecei a fazer, que é um dos formatos por meio dos quais eu venho compartilhando pensamentos, provocações, ideias, notícias, né? Um deles é este formato, que é um formato que reúne é isso que a gente chama da sabedoria popular, né? A gente chama dos ditos populares ou dos provérbios, né?
que é isso que está a boca miúda, né? Isso não é nenhum pejorativo, não. Existe uma sabedoria popular que ela é incontestável. E muitas vezes você vai achar algo muito parecido com aquilo que está sendo dito ali em obras consideradas elaboradas da filosofia, da sociologia, da antropologia e outras áreas que olham para o comportamento humano, né? Então aqui a ideia é, a partir de algumas provocações de ditados populares, em companhia de vocês, que são testemunhas e são cúmplices também, porque a ideia é que exista uma troca na medida que vocês quiserem também, porque isso aqui é uma gravação. Estou ao vivo, estou falando ao vivo com vocês. Hoje, por exemplo, são dia 16 de agosto de 2014, né? Então estou ao vivo falando com vocês. Mas depois isso vira um outro formato e que fica disponível principalmente no meu canal do YouTube, que é um negócio que eu estou começando a alimentar mais e tudo mais. Bom, então é isso. A ideia, partimos de 2 ditados populares. Eu não vou colocar os 2 para conversar necessariamente, embora isso possa acontecer em algum momento. Mas, a partir deles, a gente vai buscar compreender o que está por trás daquilo, ou o que pode estar por trás, porque a gente não sabe também, né? Pode ter tanta coisa que a gente acha que está e não está, e tantas coisas que a gente deixou passar, porque também ninguém quer esgotar a questão aqui, são questões enormes, e trazer algumas provocações de outras áreas também, especialmente da filosofia, porque quando você coloca filosofando no ditado, né, que é o nome do rolê, é menos pelos referenciais teóricos da filosofia em si, como uma ciência humana e tal, mas acima de tudo pela atividade da filosofia, tá? Beleza. Isso colocado então, quero começar também dando um abraço no pessoal que tá no Facebook, tem algumas vítimas participando ali. Tudo bom, Inês? Espero que você esteja bem. Vamos lá. O primeiro ditado que eu quero começar a compartilhar e provocar é esse que traz o enunciado que em boca fechada não entra mosca. Em boca fechada não entra mosca. Fique à vontade de você quiser beber o seu líquido também. Boca fechada não entra mosca. Muito bem. Vamos fazer um exercício de fisgar algumas coisas que estão colocadas aí. Quando você fala em boca fechada não entra mosca, você pressupõe, primeiro, que em boca aberta existe uma chance de entrar mosca. Mas isso é óbvio, você é louco, mano. Eu vou parar aqui, vou embora, vou assistir alguma coisa interessante, né? Você vai começar com uma largar dessas, calma, vamos olhar com cuidado, vamos caminhar aqui com uma velocidade outra, né, do que a gente querer respostas prontas e imediatas. Não é o nosso barato. O nosso barato é esse playground da gente trocar ideia mesmo. Trocar mesmo no sentido de trocar, de tirar uma e pôr outra, de trocar entre nós. Então assim, em boca fechada não entra mosca. Então se a boca está fechada, previne a gente de entrar mosca na boca. E aqui, claro, já expandimos a ideia da mosca literal. Da mosca como um inseto que vai entrar na sua boca literalmente. O que pode acontecer também se sua boca estiver aberta. Agora, é claro que eu quero buscar uma expansão da literalidade da coisa, do fenômeno de uma mosca entrar na tua boca, para valer. Então, esse é o primeiro ponto. Se a boca está aberta, pode entrar mosca. Outro ponto, se a boca está fechada, previne de entrar mosca, literal e metafórica. Se a boca está fechada, o que a gente pode extrair disso também é que o dono ou a dona da boca, essa pessoa está em silêncio. A pessoa está em silêncio.
A não ser que a pessoa seja ventríloca, né? Porque as pessoas que são ventrílocas, é que tem Q-U-A, né? Então parece, dá vontade de falar ventríloquas. E talvez esteja até certo falar assim também. A exceção dessas pessoas que conseguem falar, não é o caso aqui, porque essa é uma exceção que não vem ao caso. Mas se a gente está de boca fechada, a gente está em silêncio. Ah, mas é claro que é disso que está tratando o ditado, Felipe. Se você ficar quieto, você não tem problema, né? É uma simplificação possível. Mas vamos além disso. O que mais que a gente pode tirar disso? Fique à vontade você também para trazer, desde já, a sua provocação, o que você consegue depreender, ou seja, puxar, pinçar. Saúde a todas e a todos. O que você consegue pensar desse ditado, para além disso que eu estou trazendo aqui? Isso é importante porque abre frentes para a gente. E é uma coisa de método mesmo, interessante mesmo, pessoal, de tipo, mesmo que seja um hobby de escalar ideias e de construir possibilidades, olhar para as palavras, né? Então beleza, se a boca está fechada não entra mosca, ou seja, se ela estiver aberta eu estou sob algum risco. Agora, se eu estou em silêncio, e aí a gente começa uma provocação adicional, porque a ideia não é defender uma determinada tese, é problematizar todas elas. Quando eu estou de boca fechada e eu estou seguro, protegido da possibilidade de entrar mosca na minha boca, literal ou metafórica, isso traz pra gente a ideia do silêncio. E a ideia do silêncio, juntamente à ideia da expressão, serão as nossas convidadas para essa parte da reflexão. Porque quem é que pode afirmar que todo silêncio é bom? E quem é que pode afirmar que toda expressão oral, toda manifestação no mundo, nesse caso a manifestação que se dá pela nossa fala, e a gente pode expandir essa ideia da fala como qualquer manifestação que a gente faz no mundo, porque se a gente se lembra da expressão corporal e a gente transforma a boca fechada em expressão mais ampla de uma pessoa fechada, como uma proteção, a gente não fica só no que a gente fala, mas que a gente pode falar naquilo que a gente manifesta. Talvez isso abrace mais o que a gente está propondo aqui. Nem tudo aquilo que a gente manifesta nos coloca em risco e nem todo silêncio nos protege. Porque há muitos silêncios que podem nos causar bons efeitos ou podem nos proteger. Há muitos silêncios que podem nos apartar do mundo, que podem nos apartar da convivência, que podem fazer a gente perder oportunidades incríveis de interferência no outro, de interferência no mundo. Assim como tem muitas vezes que a gente abre a boca e se manifesta, ou sem a boca aberta, mas no sentido mais amplo desse espaço aqui que a gente coloca muito, que é por onde a gente se comunica, quando na verdade a gente se comunica muito mais pelo corpo do que pela própria boca, ou seja, daquilo que a gente gera de som. Isso quem está falando são as pessoas que estudam a comunicação não verbal, que ela é absurdamente potente e muitas vezes ela contradiz o que a boca está dizendo. Então assim, silêncio e expressão. Quando a gente decide se expressar, quando a gente decide não se expressar. Já faço um alerta aqui à turma que está conosco comigo, no Instagram, que o Instagram tem essa limitação de tempo. Parece um pouco com a coisa do motel, né? Que você tem ali um tempo e de repente eles cortam, né? Então, desde já, se você
tiver alguma questão, não vamos passar muito de 1 hora, não, essa é a ideia, tá? Mas se acabar passando de 1 hora, você pode tanto dar um pulo lá no Facebook, né, no meu Facebook, ou na bio do Instagram tem um link que vai para o Zoom, que é onde a gente também está fazendo a transmissão aqui. Tá bom? Só para dar esse alerta. E tem um comentário aqui da Sandra no Facebook: boca fechada, mas pensamentos a mil. Difícil às vezes passar tudo para o papel ou dizer, porque tudo hoje é muito comprometedor ou ofensivo. Ainda bem que o pensar é livre. Você sabe que, Sandra, você trazendo isso, tem uma coisa da contemporaneidade também nisso, porque hoje a gente tem tantas bocas possíveis. A gente tem a boca a boca, né, que fala para quem está perto, ou se tem um microfone um pouco mais longe, mas você tem a boca da transmissão por meio de plataformas, em que verdadeiramente cada pessoa, cada indivíduo se transforma numa emissora de rádio, TV, tudo ao mesmo tempo. Então, quando você traz isso, essa mega exposição que a gente foi conquistando ao longo do tempo por meio da tecnologia, também faz com que a nossa boca fique muito grande. E se a gente descuida daquilo que essa bocarra, dessa enorme boca fala, ou quando essa boca abre, se a gente se descuida, dado o seu tamanho, amplitude, reverberação, alcance, imagina a quantidade de mosca e outros seres podem entrar pela sua boca. Quando você fala que o pensar é livre, é uma ideia que às vezes eu me lembro como é bom que a gente não tem volume no pensamento, né? Seria provavelmente o fim da espécie humana se todos os nossos pensamentos fossem flagrados, né? Porque não sei você, mas nem tudo que eu penso é tão legal assim sobre mim, sobre a vida, sobre as pessoas. Nem tudo que eu penso é nutritivo, nem tudo que eu penso é celebrando a mim, a vida, aos outros. Mas olha só, se o que está em questão então, e a Inês coloca aqui, o silêncio é uma forma muito eloquente de manifestação. Estou de pleno acordo, Inês. Em tantas situações, o nosso silêncio ele apresenta de forma mais transparente e sincera do que a busca, muitas vezes desencontrada por palavras. Acho que a gente vai chegar nesse lugar aí. Acho. E a Sandra fala que é por isso que ela escreve, levando através da escrita muitas histórias e ideias. Outra forma de boca também, né, Sandra? Quantas pessoas ao longo da história viram-se perseguidas por moscas gigantescas, moscas pesadas, moscas armadas, porque abriram a boca por meio de um texto. Tanto é que pegavam muitas vezes esses textos, e tem gente que ainda deseja e tenta e faz isso, pegavam esses textos e jogavam em fogueiras, e jogam em fogueiras, porque esse texto também é algo que sai da boca de alguém, pensando na ideia de manifestação, de comunicação. Tá. Que bom que é natural de todos nós, que nem sempre pensamos o que é bom. Pensei, ainda bem que eu não estou sozinho nisso. Aí tem uma coisa, né, gente? Se a gente pensa assim, então, silêncio e expressão. Há lugar para o silêncio, há lugar para a expressão. Portanto, a gente já pode pegar esse ditado e dizer, ditado popular, você dá conta de uma parte disso que a gente fala da manifestação humana. E aí também já traz esse ponto que é muito triste quando a gente pega um ditado e aplica ele como verdade absoluta. Como se em qualquer situação, se eu ficar de boca fechada, eu estaria prevenido das moscas, quaisquer que sejam as moscas. Quando muitas vezes
O que a gente precisa é abrir a boca, ainda que a gente entre numa zona de risco de ter moscas no caminho. Mas ainda sob risco das moscas, a comunicação faz sentido. A comunicação pede passagem, a comunicação pede espaço, porque comunicação tem a ver com comunhão, tem a ver com comunidade, tem a ver com comum, ou seja, com aquilo que pode nos aproximar. A nossa caminhada na humanidade como espécie, na nossa caminhada na história como espécie, né, chamada humanidade, que ela ganha seu território com a prevalência do Homo sapiens sapiens, que é o que eu e você somos como espécie, né? E isso está descrito de forma muito interessante na obra Sapiens, do Yuval Harari. Se você colocar no Google Sapiens, você vai achar esse livro. É um livro bem interessante. E ali ele explica qual foi o momento, e aqui eu estou trazendo essa problematização de silêncio e manifestação. Ele traz em um determinado momento da caminhada histórica da nossa espécie que nós sobrepujamos, nós sobrevivemos às outras espécies chamadas de Homo, né? Que você deve se lembrar do Neandertal. Esse nome certamente te ocorre, né? E nós conseguimos superar essa outra forma de seres humanos, que eram mais fortes, inclusive forte fisicamente que a gente, eles eram mais fortes que nós, mas nós conseguimos superar isso por meio daquilo que o Yuval Harari, no seu livro Sapiens, e isso também aparece em tantos outros trabalhos, que a gente pode chamar de uma revolução cultural. O que é a revolução cultural da espécie humana que deu vantagem para Homo sapiens sapiens? É quando a gente começa a criar narrativas que agregam pessoas. Narrativas que aproximam a gente porque encontramos coisas comuns pela comunicação, pela manifestação. Porque quando eu me manifesto, quando você se manifesta, há uma chance, lembra da matemática, que é uma chance da intersecção, que tem um círculo aqui, que é um círculo em si, há um outro círculo e esses círculos se encontram. E há um território que é comum entre o círculo A e o círculo B. Nessa intersecção, há chance da gente construir uma mitologia, uma narrativa, uma moral daquele grupo. E de acordo com esse pesquisador e escritor, e eu já tinha visto isso em outras obras, portanto não quero dizer que ele é o criador dessa tese, de que foi exatamente por essa capacidade e por essa construção que a gente gerou interesses, códigos, aproximações, e a gente passou a acreditar numa coisa parecida, como espécie, como grupo, e isso nos fortaleceu. E ao nos fortalecer, a gente tinha causas em comum, e isso nos deu vantagem em relação àquela outra forma de ser humano que não desenvolveu. Eu vou chamar isso dessa mitologia mesmo, que é uma mitologia, é um conjunto de interesses comuns que diz respeito a mim, a você, aos meus pares. Portanto, olha a importância da comunicação para a nossa trajetória. E com isso, de novo, não vamos cair na cilada de achar, então eu vou falar o tempo todo. Então não importa o contexto, vou meter o louco e vou falar o que eu tenho para falar. Porque eu não levo desaforo para casa. Sabe como é que é? E de repente você percebe em mais um dito super popular assim,
que pedra lançada e palavra falada, depois que saiu, não dá para pegar de novo. Você vai ter que talvez conseguir, com algum empenho, né, mitigar o resultado da palavra falada e da pedra lançada. Vamos lá. Então a gente chega numa situação que a gente se vê provocado e provocada a ampliar a nossa lucidez sobre a nossa manifestação no mundo, sobre aquilo que a gente joga no mundo, a partir daquilo que a gente às vezes está pensando, às vezes está sentindo e misturado, às vezes está desejando, às vezes está propondo como resultado disso tudo, às vezes está questionando, às vezes está reclamando, às vezes está tentando se salvar de uma situação. Qual é o nosso caminho? Qual é o caminho que você está fazendo? E eu estou de olho no meu. Qual é o caminho que a gente está fazendo de ter mais lucidez? Essa é uma palavra que eu gosto, que a gente pode usar como consciência também. Sobre aquilo que a gente afeta o mundo pelo que a gente manifesta. Ou o quanto a partir dessa consciência eu consigo com mais frequência e continuamente com mais frequência silenciar. Silenciar. Quando o silêncio for uma opção valiosa. Eu ando olhando para algumas construções relacionadas à comunicação, ideias, conceitos, teorias, práticas. Tem duas delas que me chamam a atenção e aqui eu quero compartilhá-las com vocês, porque elas vêm me ajudando a entender quando vale a pena abrir a boca, ainda sob risco das moscas, mas abro a boca mesmo sob risco de mosca, porque sei, sinto, reflito e decido que se eu ficar de boca fechada, há uma chance enorme de não entrar mosca. Mas há também uma chance enorme de eu criar mosca de dentro para fora. Porque há coisas que, quando não compartilhadas, você e eu sabemos disso, podem até não criar um fluxo beligerante com alguém. Ou seja, eu não entro num debate, eu não entro no popular. Não tem treta com a pessoa, aparentemente, sabe? Mas isso não significa que não tem treta aqui, sabe? Aqui. E se isso se transforma numa recorrência, que a gente abre mão da comunicação, em especial em ambientes moscáveis, ou seja, ambientes que podem ser desagradáveis, no sentido de que a comunicação vai pôr à mesa questões que precisam ganhar luz, ganhar espaço, mas que podem desagradar quem vai nos ouvir, né? Exatamente por revelar coisas. Se a gente abre mão disso e atende ao ditado que nesse particular ele é frágil, e é claro, ele é só um ditado que provavelmente não pretende dar conta de tudo, eu posso estar me prevenindo das moscas, mas eu posso estar criando bichos ainda piores dentro de mim, que sequer tem espaço para sair, porque não tem boca, não tem mão, não tem tela, não tem microfone, não tem texto, não tem
papel em que eu vou arejar o que está por dentro para não criar um ambiente propício para seres que vão me comer por dentro. Essas práticas que eu estou falando, uma delas é muito forte, a outra é mais uma técnica. As duas são práticas e, portanto, podem ser chamadas de técnicas, mas uma é a comunicação não violenta. E isso valeria um punhado de encontros. No entanto, eu vou lançar alguns pontos para você, e você vai poder pesquisar isso, porque tem muito material sobre isso. Em especial, os materiais relacionados a quem acabou sendo associado a essa ideia, que é o Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg. Não é difícil você achar. Marshall é com S-H-A, tá? Marshall Rosenberg. Comunicação não violenta. Que caminho interessante, gente. Provavelmente não é capaz de resolver tudo também. Mas ele dá algumas pistas para ampliação de consciência, para ampliação da possibilidade de uma comunicação que busca chegar o mais perto e cada vez mais perto do atendimento das necessidades das partes que se comunicam. Ou das partes envolvidas quando uma está quieta e a outra fala o tempo todo. E, portanto, há uma certa violência nisso. Ou, às vezes, uma enorme violência nisso, porque há uma censura, há um apequenamento de uma das partes. E isso é uma comunicação violenta. O Marshall Rosenberg, ele viveu no século XX, né? E entrou no século atual também. Então, todo o pensamento dele é um pensamento que dialoga muito com o que a gente está vivendo agora. Inclusive, você vai procurar no YouTube e você vai encontrar muitas palestras do Marshall Rosenberg. E você vai encontrar o livro Comunicação Não Violenta. Inclusive, eu encontrei no YouTube diversos seminários dele, bastante práticos, com exercícios e com devolutivas dos exercícios, o que nos permite uma aproximação muito intensa com a proposta da comunicação não violenta, porque ele usa muitos exemplos do cotidiano, porque é aí que a comunicação para valer acontece, não é? No cotidiano. É dentro de casa, é no ambiente de trabalho, é no empenho da comunidade de aprimorar a convivência, é na formação da opinião pública, na imprensa. Por trás da comunicação não violenta, portanto, que eu gostaria muito que você desse uma olhada, e eu estou o tempo todo buscando mais coisas deste cara, que é um cara muito lúcido, muito consciente, que ele pede pra gente as duas coisas que a gente está tratando aqui. A última coisa que ele concordaria, eu suponho, é se a gente dissesse: ô Sr. Marshall, o senhor acha que esse ditado, em boca fechada não entra mosca, ele resolveria a maior parte dos nossos problemas? Especialmente os problemas relacionados às pessoas com as quais a gente convive? Eu acredito que ele discordaria com bastante intensidade de que o silêncio seria a solução. Agora, o que ele também não concordaria, suponho, arrisco, pelo que eu estou percebendo daquilo que ele manifestou nas suas obras, é que a fala deve ser endereçada de qualquer forma. É que a boca aberta deva se dar ao direito de jogar no mundo, e em especial quem está mais perto no mundo de você,
de qualquer forma. E por isso ele propõe que a gente compartilhe as nossas necessidades, que a gente comunique aquilo que a gente precisa naquela relação. Naquela relação, eu estou falando naquele fragmento de tempo em que você está se valendo da comunicação para organizar a relação. Porque é para isso também que a gente usa a comunicação. O que você precisa? O que eu preciso? Porque quando eu falo o que eu preciso, né, com observações muito conectadas com a vida, tipo, com exemplos práticos, exemplos reais, que a gente chama na área do feedback, né, tipo um feedback quente, ou seja, eu consigo quem está te ouvindo consegue localizar aquilo que você está contando, não é abstrato. Então assim, eu preciso me sentir mais respeitado quando eu estou falando e você interfere a minha fala e não me permite terminar o que eu estou falando. E eu me sinto desrespeitado e eu preciso que você me dê o espaço para que eu termine a minha elaboração. Estou dando um exemplo. Além de manifestar o que a gente sente, com observações que sejam práticas, né? Com exemplos práticos, exemplos de coisas que aconteceram envolvendo essas partes. E além disso, quando eu compartilho com essa pessoa em questão o que eu estou sentindo a respeito disso, e para terminar, o que eu preciso em relação a isso, perceba então que aqui você está fazendo algo absolutamente... É isso, Mônica, o que eu preciso são os pedidos, né? Que ele chama de requests, são os nossos pedidos. Então, quais são as minhas necessidades, o que eu preciso, assim, isso tem a ver com os pedidos, né? Quais são as observações de forma mais evidente possível para que a pessoa localize no tempo, no espaço, no fato, no acontecimento, exemplos daquilo que está dizendo? O que você sente quando a pessoa faz isso com você? E o que você precisa que a pessoa faça? Qual é um pedido que você faz para que a sua necessidade, ou se preferir, a sua precisância, seja atendida e o seu sentimento seja convertido em algo que não te agrida, em algo que te concilie com aquela relação? E o importante, a outra parte também tem o direito de colocar o que precisa, as suas observações, os seus sentimentos e os seus pedidos. É claro, porque se a outra parte não tem os mesmos direitos, a gente está sendo o tirano bonzinho, né? E só que a gente é o tirano no caso. Porque ditadura, dizem, é quando o outro manda em mim. Quando eu mando no outro, é democracia, dizem alguns, né? A Inês fala que mas há uma solução simplista, com ou sem violência na comunicação. Quem cala, consente. Olha, essa é uma afirmação que tem uma possibilidade de ser entendida como verdadeira na maior parte dos casos, né, Inês? Porque se eu não manifesto o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, se eu não coloco observações evidentes daquilo, exemplificadas, ou seja, se eu não faço uso do meu lugar de fala para manifestar como eu quero estar no mundo em relação a você, que faz parte dessa relação específica, a gente está correndo um sério risco da outra parte assumir que há um consentimento fruto do silêncio.
E eu excluo dessa situação as pessoas que são cínicas, absolutamente violentas, porque essas sabem que você teria o que dizer. Não diz por medo. Então, para esse contexto, talvez não valha essa fala da quem cala consente, porque às vezes a pessoa está calando sem consentir, mas com medo de ser ainda mais agredida. Portanto, não é um consentimento sincero. Torço para que essa pessoa, e existem muitas pessoas nessa situação, em menor ou maior escala de abuso e agressão que sofrem, torço para que encontrem caminhos de redenção e de libertação. Existem cada vez mais movimentos, espaços, canais de pedido de socorro, mas pode ser leviano dizer: por que então essas pessoas não fazem isso? Por que não se libertam do jugo de uma convivência violenta? Muitas vezes e há muitas vezes em especial no que envolve mulheres em situação de dependência financeira, que se veem muitas vezes realmente em prisões dentro das suas próprias casas. E ao dizer isso, falar de comunicação não violenta parece até um luxo, né? Me chega a essa consciência, assim, sabe? Porque para fazer uma organização dessa fala, e eu não quero desistir disso, eu não quero que você desista disso, eu não quero que a gente como sociedade, como humanidade, desista de encontrar caminhos de comunhão pela comunicação. Ao mesmo tempo, me afeta e por isso digo que há espaços de convivência tão marcados pela violência e pelo abuso que a comunicação não violenta seria um luxo. Acho que vocês me entendem, né? Então, a ideia da comunicação não violenta, que é um caminho pelo qual a gente pode conciliar o silêncio com a comunicação, ainda que a comunicação esteja num tema que não seja simples, porque quando o tema é simples, a comunicação ela acaba sendo até acessória, né? Quando a gente estava, porque eu não estou há muito tempo, numa mesa de bar, falando sobre temas amenos, gostosos, zoeira, futebol, putaria, essas coisas todas. Aí a comunicação, ela, como eu disse, ela fica acessória, porque às vezes a gente usa 12 gírias na mesma frase e contrai as palavras e ainda assim as pessoas entendem, e vamos que vamos, e ok, ninguém vai fazer a ata do happy hour, né? Tem 12 assuntos ao mesmo tempo acontecendo. O que eu estou falando aqui é, partindo desse ditado popular que nos pede para fechar a boca para que as moscas não entrem, e isso pode fazer todo sentido em alguns momentos, e eu te pergunto e me pergunto o quanto estamos fazendo bom uso do silêncio, até porque o silêncio pode ser a antessala da comunicação adequada. O silêncio pode ser um processo preparatório da comunicação adequada. Porque às vezes no calor, porque não silenciei, eu usei a comunicação violenta. E o Renato, tudo bom, Renatão? Firmeza? Ele pergunta: se a comunicação é violenta, pode ser chamada de comunicação, já que geralmente é individual, nem permite respostas, ou estou errado? Você está parecendo um senhorzinho malta, hein? Tô certo ou tô errado? Então, Renato, bom ponto, né? A gente poderia nem chamar de comunicação isso, se a gente está usando a comunicação como uma espécie até de um adjetivo positivo, né? Ou seja, algo que ele tem positividade inerente,
Mas eu daria um passo atrás, viu, Renato, e tratar a comunicação como um canal mesmo, sabe? Como um caminho possível. É comunicação, sim, quando a pessoa violenta a outra, porque ela tá mandando uma mensagem para a outra. Né? O emissor tá escolhendo palavras, tá escolhendo o tom, tá escolhendo o meio, que às vezes é um meio oral, às vezes é a mistura do oral com um punho em riste, e isso aqui é um tipo de meio que transmite uma mensagem muito simbólica. Então é um processo de comunicação. Infelizmente, né, Renato, é um processo de comunicação violentíssimo neste exemplo aqui que eu trouxe. Porque está tendo comunicação. E a outra parte está demonstrando uma resposta, às vezes acuada, às vezes calada, às vezes gritando de volta e ninguém está se escutando. Mas há mensagens sendo transmitidas. Então tem um processo de comunicação. E se a gente não olha para a comunicação ruim, fica difícil a gente entender como a gente vai melhorar essa comunicação. Essa é a minha forma de olhar para isso. Está longe de ser a comunicação não violenta, está longe de, quem sabe, usufruir de todo o benefício e consequências positivas que uma comunicação não violenta poderia nos trazer. E eu vou fechando um pouco essa questão da comunicação que está por detrás deste provérbio da em boca fechada não entra mosca, com isso que também está na comunicação violenta, que é até um pouco, como eu posso dizer, eu vou dizer o que o Marshall diz, e aí você interpreta como você preferir. Ele fala que tem duas perguntas que a gente se faz para nortear a nossa comunicação. E essas duas perguntas, elas são muito importantes porque elas são orientadoras desse nosso processo de compartilhar com a outra pessoa em questão, seja seu cônjuge ou a sua cônjuge, trabalho, enfim, qualquer contexto. O que está vivo em você? Essa é a pergunta que ele faz. O que está vivo em mim? O que está vibrando em mim? O que está latejando em mim? E isso não é só positivo não, tá, gente? É o que está reverberando em você. Porque se isso está reverberando e é positivo, tomara que eu encontre caminhos de comunicar isso também. Agora, se está reverberando como um incômodo crescente, lembra daquilo que eu falei? Se a gente entende o ditado da boca fechada não entra mosca como uma sugestão, quase como regra, e a gente se mantém em silêncio, e a gente não enfrenta situações porque moscas podem entrar na minha boca, porque territórios de alguma divergência podem acontecer, eu posso estar fazendo com que surjam vidas dentro de mim que não são vidas que me nutrem, que são vidas que me consomem por dentro. Portanto, ele pergunta o que está vivo em mim. E isso traz pistas sobre aquilo que eu preciso comunicar com as partes envolvidas nesse sentimento, nessas emoções, nesse comportamento que me gera. O que está vivo em mim? Então, isso podem ser incômodos, podem ser celebrações. Né? E a outra pergunta que aponta, né, que aponta para onde vamos, como tornar a vida mais maravilhosa. Wonderful, ele usa, né? A gente pode traduzir também por maravilhoso. Como aprimorar a minha vida pela comunicação. E pela comunicação aprimorar as relações que fazem
coro a uma vida mais maravilhosa. Ou seja, que para que a minha vida seja maravilhosa, essas relações têm importância. E se eu aprimorar essas relações pela comunicação, eu vou amplificar e melhorar a minha vida. E quando eu digo de melhorar a relação, às vezes a melhoria da relação é o término da relação. Às vezes esse é o caminho para que essa relação melhore, é que ela deixe de existir. Para que as partes relacionadas colham um melhor fruto daquela relação, há o limite, e eu espero que a gente encontre esse limite, que esse limite fique vivo em nós, nos pedindo para que ou organizemos, e quando não dá mais para organizar, não há mais caminhos para organizar, e aí que a gente tenha a capacidade de abrir espaço, né, e desrelacionar. O que está latejando em mim e em você? E o que pode fazer a vida mais maravilhosa? São essas perguntas que eu penso que são tão essenciais, são tão simples, mas são tão importantes. Em especial para a gente não deixar a boca fechada quando a gente tem coisas importantes a serem ditas. E que a gente encontre caminhos cada vez mais adequados para dizer as coisas importantes. Porque às vezes as coisas importantes, quando são ditas de formas inadequadas, elas podem fazer a gente ficar mais distantes ainda daquele lugar que almejamos chegar. Portanto, a forma da comunicação também é importante. Porque se a forma não é trabalhada, não é aprimorada, há uma enorme chance da gente engolir um monte de mosca e a boca aberta não ter conseguido comunicar aquilo que era importante, aquilo que daria a chance da tua vida ser mais maravilhosa. Agora, passando uma régua despretensiosa nisso e indo para o outro tema, que vai ser bem mais curto, claro, né? O segundo tema acaba sendo mais curto, porque eu não tenho muita noção, em especial quando eu estou aqui na minha casa, quando eu não estou fazendo palestra em determinado lugar, em que as pessoas podem me desconectar, né, se eu falar muito, ou desligar o microfone quando é presencial. Aqui eu estou na minha casa, aqui é a minha casa, gente, né? Então, aqui quem olha assim fala, nossa, tudo organizado, mas se eu virasse as câmeras, seria revelador. A Mônica coloca aqui, um caminho é a comunicação assertiva, digo sim quando posso e quero, digo não e faço o outro entender o motivo do não. Você sabe que o segundo ponto que eu trabalharia hoje na comunicação seria a assertividade, Mônica, legal você trazer isso. Quem sabe pinta isso numa outra conversa. Um ponto importante, e eu te agradeço por essa escrita, um ponto importante da assertividade que me afeta muito é quando a gente entende que a assertividade é um caminho que busca se equilibrar entre a passividade e a agressividade. Então, o caminho assertivo não é aquele em que eu, com minha agressividade, quero impor as minhas necessidades, impor os meus sentimentos, impor a minha forma de pensar, de crer, de falar, de estar no mundo. Isso é o agressivo. E para que exista um agressivo, há de se ter um passivo, que nesse caso seria a vítima do agressivo ou da agressiva, que é aquela pessoa que abre mão da sua fala, que abre mão dos seus sentimentos, que abre mão do seu, às vezes, do seu lugar no mundo, porque está nas cercanias de um ser violento, agressivo, que de tanto gritar, de tanto impor, acaba criando essa situação da passividade da outra parte. Eu diria da vitimização da outra parte. Então essa ideia da assertividade é manifestar o que eu sinto, penso, creio, desejo, permitindo a outra parte que faça o mesmo. E aí fala, mas e quando a gente não concordar?
bem-vindo ao mundo. Quando a gente não concordar, a comunicação violenta pode ser um caminho. Muitas vezes as pessoas compreendem a assertividade como a agressividade. Muitas vezes pessoas são agressivas achando que estão sendo assertivas. Muitas vezes as pessoas, quando são passivas, estão cometendo o pior ato de agressividade, porque é um ato de agressividade em especial contra si mesmas, essas pessoas. Por isso tem aquele conceito do passivo agressivo, que é uma passividade que está gerando uma espécie de agressividade que tampouco contribui para a comunicação e essencialmente contribui para a oxidação, enferrujando o nosso pique vital. Tá. Vários comentários surgindo aqui no Face também, eu agradeço aqui, né? Deixa eu ver aqui. A Cadria falou: boa noite, sei bem como é isso. Tenho receio de fazer minha filha crescer assim, engolindo. E a Inês coloca aqui também: o passivo talvez não engula moscas, mas engole sapos. Olha, engole bicho pior que sapo, viu? Porque sapo ainda é até liso, né? Que sapo vive muito na lagoa, não é? E às vezes o sapo é liso por causa disso. Aí às vezes é porco-espinho mesmo, viu, Inês? Às vezes é um bicho que enrosca e fica engrunhado aqui. Ah, vestres. Olha lá, o comentário aqui, eu vou para a parte da quem canta seus males espantas e 10 minutinhos eu quero jogar um afeto em vocês aqui. O Lute Rodrigues fala aqui: Felipe, estive presente na palestra sobre protagonismo na Porto Seguro, todo o conteúdo foi riquíssimo e estou colocando os ensinamentos no meu dia a dia, muito obrigado. Rapaz, que coisa boa, viu? Coisa boa você escrever isso, te agradeço por abrir a sua boca para isso, de verdade. E para mim a coisa da comunicação tem muito a ver com esse ditado, porque durante muito tempo eu morri de medo de abrir a boca, de me manifestar. Para mim tudo era mosca. Tudo era mosca. Então eu ficava de boca fechada a maior parte do tempo. E com o tempo eu percebi que isso apequenava a minha condição humana, porque havia uma pista, tal qual na jornada do herói, havia um chamado à aventura que tinha a ver com a comunicação. E eu precisava enfrentar as moscas. E certamente eu engoliria algumas moscas, e engoli um punhado. Mas comecei a me valer da comunicação como propósito, como causa, como um instrumento, como ofício. E escutar isso de você, Lute Rodrigues, é bom, muito bom, porque mostra que vale a pena, e está valendo a pena no meu caso, não ter medo das moscas. E ao mesmo tempo aprender a usar melhor a boca aberta. Outro provérbio, né? Quem canta seus males espanta. E aí de cara a gente já fala que não estamos falando apenas da música, que é uma forma artística de manifestação. Então a gente estava falando até agora da manifestação do mundo, em especial pela comunicação, e agora eu trago para a conversa a manifestação artística no mundo. Aqui é denunciada pela música, então quem canta seus males espanta. Com isso, vamos fazer um breve exercício como a gente fez no outro ditado. Quem canta seus males espanta. Primeiro fato, há males. Existem males. A gente está afetado por males. Tá? Tá colocado ali. Porque às vezes a gente fica só com a parte de quem canta, mas um reconhecimento. Existem males em nós. Existe mal-estar. Existe desajeito. Existe tristeza. A segunda parte que eu quero provocar aqui, e vai jogando a sua também, aqui a Cadreia já colocou, redescobrindo que quem dança também. Sim, é outra forma maravilhosa de manifestação artística, né? Então, existem males em nós, e eu acredito que você concorda com isso, que tem incômodos em ti, incômodos gerados pelas outras pessoas, incômodos que são seus, que estão aí, que são desencontros internos, que são
coisas que não estão prontas, coisas que estão vencidas e você não sabe se livrar ainda delas. Então há males. A ideia da arte como uma forma da gente não fazer de conta que os males não estão lá. Mas quando ele fala que quem canta, ele ou ela, não sei quem falou isso, né? É um dito, é um domínio público essa fala, né? Quem canta seus males espanta. Percebe que ao dizer que espanta, não quer dizer que elimina. Espanta é você dá um susto. E quem sabe por um tempo, aquele mal ou aqueles males se assustam e correm um pouquinho para lá. Abre espaço para você respirar. Oxigena a tua existência. Te permite se manifestar no mundo sem a influência, muitas vezes, apequenadora do mal, daquele mal que te aflige ou daqueles males. Percebe então? Quando eu me valho da arte, essa forma incrivelmente potente de se manifestar no mundo, cantando, dançando, sendo palhaço, encenando, pintando, escrevendo. E me perdoe se eu esqueci alguma manifestação artística. Contando histórias. A vontade é espantar o mal que está em nós. Até mesmo para eu poder falar dele. Porque se ele está lá o tempo todo, eu posso não conseguir falar dele. E se eu consigo espantar e criar um círculo virtuoso de espaços abertos para inclusive lidar melhor com aquele mal, porque ele abriu um espaço na sala um pouquinho, fotografando, boa, obrigado, Olivia. Você também esqueci outras artes por aí também. Então a ideia é essa, não é que a gente vai cantar e de repente o mal sumiu. Mas ao espantar por aquele fragmento de tempo, eu posso representar melhor, apresentar melhor para mim em encontro com outros e outras aquilo que me aflige tanto. A Stella Adler, eu não sei, provavelmente a turma do Instagram deve cair a qualquer momento, tá, gente? Então, se você quiser pegar o finalzinho no Facebook, ou olhar no link da bio e acessar aqui o Zoom, tá lá, tá? É uma forma de driblar a realidade, Mônica, mas é dentro do mesmo campo, sabe? É como quando você dribla, naquele momento, pensa no futebol, drible, você driblou a realidade, a parte má da realidade que te aflige, que te incomoda, que te tira energia, mas que tem um recado a te dar, tem uma mensagem ali, tem algo sendo dito ali. Então, assim, eu consegui driblar naquele momento, mas não quer dizer que esse que foi driblado não vai voltar e aparecer de novo no campo, em outro espaço, entende? Essa coisa vai voltar. Como no futebol, não é porque eu driblei uma vez o jogador adversário que eu nunca mais vou encontrá-lo em campo, né? Mas eu consegui abrir campo. Essa imagem é boa também, né? Eu abri campo para organizar uma jogada. E aí a Stella Adler, uma pensadora estadunidense, ela fala que às vezes vem a vida, bate e estraçalha a alma da gente, mas aí vem a arte e nos lembra que nós temos uma o quê? Uma alma, uma ânima. Existe um território nosso que pode estar contaminado por males, mas que também pode ser um território fértil para outras expressões no mundo. E a arte nos faz lembrar com muita potência do lugar sensível da alma. E aqui eu estou parafraseando Rubem Alves. Grande mestre, merece todo o nosso respeito e aproximação.
que ele fala que a música, e ele era um fanático pela música, ele fala que a música mora no lugar sensível da alma. Por isso a importância da musicalização e do contato com a música, porque ela nos auxilia na manutenção ou na descoberta, quando esquecemos, aí seria na redescoberta, do lugar sensível da alma, tantas vezes batidas e estraçalhadas as nossas almas. Então, nesse desfecho, a Sandra traz: é momentâneo, mas causa um bem-estar e te fazem ser o que muitas vezes, talvez, você não se permita ser. A gente usa muito essa ideia da permissão, né, na arte. A ideia, tem até uma expressão que a gente fala muito nas artes cênicas, né, de se jogar. E eu gosto cada vez mais dessa expressão, especialmente quando a gente traz a ideia do jogo, da brincadeira. Quando eu me jogo, quando eu me transformo em jogo, quando eu me transformo em brincadeira, quando eu me transformo em alguém ainda capaz de brincar. E aí acesso também o lugar sensível da minha alma, o lugar inventivo, o lugar curioso, o lugar resistente à feiura do mundo, que existe e vai continuar existindo, mas que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. Quem disse isso foi Oswaldo Montenegro, que eu nem sou tão fã assim, mas é uma poesia cantada tão bonita que chama Metade. E ele é muito talentoso, o Montenegro. Eu gosto muito do que ele escreve. Talvez não goste tanto do que ele cante sempre, mas acho que ele não está preocupado com isso também. Com o que eu penso. Mas quando ele fala da metade, que metade de mim é isso e metade de mim é aquilo, ele sempre traz a arte como uma metade dele que o mantém disposto, disponível, poroso, com vontade de vida, com fome de vida. Seria uma conta maravilhosa, né? Metade da gente é arte, metade da gente é criação, metade da gente é ação, é atividade. E eu não poderia deixar de citar aqui Friedrich Nietzsche, que é um defensor da arte, defensor da pessoa artista, a quem ele acredita o mérito. E olha, o Nietzsche não era uma figura que veio ao mundo para agradar, sabe? Não é uma figura que veio para agradar, mas ele fala que as únicas pessoas ativas no mundo são as pessoas que fazem arte. Porque a arte não se conforma com o mundo. Não se conforma. Percebe que a arte, essa palavra, é a forma definida. A pessoa artista, ela cutuca as fronteiras, sabe? Sai, abre, expande. E ele chama as demais pessoas de reativas, que tentam segurar o processo artístico das outras. Porque a pessoa artista é revolucionária. A pessoa artista vai além de si. Não se conforma com aquilo que não está bom, não se conforma, se manifesta, apesar das moscas. Que a gente encontre muita atividade na arte. E nessa atividade, nesse jogo, que a gente descubra potência em nós. E que ao descobrir a potência em nós, a gente não se esqueça de permitir ao outro que jogue também. De permitir ao outro que faça arte também. E que delícia, às vezes, a gente fazer arte junto. E surgem trechos aqui da poesia do Montenegro no Instagram, que eu não sei porque não caiu. Eu acho que o Instagram ampliou o momento, né, para mais de 1 hora. A Olivia falou: metade de mim é amor e a outra também. E a Mônica: porque metade de mim é o grito e a outra metade é o silêncio. Então, inspirado por essa força máxima, força mais bela de todas, a
força mais bela que a gente é capaz de emanar, e talvez a potência mais bela, o afeto mais belo que pode chegar na gente, que é o afeto do amor, a potência do amor. Que o amor nos oriente nesse sentido, os diversos tipos de amores, que nos oriente, que nos faça ter paciência às vezes e silenciar, porque naquele momento as moscas seriam ruins para a gente e para as outras pessoas, porque às vezes quando a gente fala sem amor, a gente está lançando mosca na cara das outras pessoas. E que o amor também nos faça abrir a boca quando a gente sentir que a gente precisa abrir a boca. E que a gente tenha também, além do amor pela outra pessoa que vai nos escutar, o amor próprio, para se ouvir com cada vez mais cuidado e atenção, e entender o que precisa ser dito, e aprender como dizer melhor o que precisa ser dito. E que o amor nos inspire a fazer arte. Que o amor nos inspire a fazer arte. E que o amor nos mantenha com fome. Porque muitas vezes, melhor que a faca e o queijo, é a fome. Parafraseei agora Adélia Prado. Obrigado pela sua companhia. Que bom que você chegou. Conversei com um punhado de gente aqui. Um beijo a você que acompanhou pelo Instagram. Um beijo a você que acompanhou pelo Facebook. E a você que acompanhou também pelo Zoom. Eu vou fazer um apanhado geral desse bate-papo. E ele vai ficar disponível no canal Caramelo, no YouTube. Se você não curtiu ainda o canal Caramelo, não se inscreveu, eu não gosto de você, por enquanto. Se você se inscrever lá, eu vou gostar de você. Obrigado, Inês, Sandra, Cadrier, Mônica, Olivia e as demais pessoas, tantas pessoas que acompanharam, Camila, estão mandando seu salve aqui. Desejo a você ótimas festas, uma virada de ano importante e que nós tenhamos um ano que chega muito mais marcado por saúde física e mental, muito mais marcado por oportunidades, menos marcado por sofrimentos. Tá bom? E voltarei com mais filosofando no ditado no começo do ano. Entre janeiro e setembro, mais ou menos, no comecinho do ano, eu volto com filosofando no ditado, tá bom? Tem mais um episódio anterior que você encontra também. Foi um prazer. Saúde. E enquanto vocês vão se despedindo, eu coloco uma música pra gente aqui celebrar um pouquinho esse final de ano, agradecendo muito a sua companhia, tá bom?